E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Agnello falando aqui do canal Fisiomolezinha do Exercício. E agora nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de hipertrofia muscular, falando das células satélites, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar aqui, já assistiu a videoaula 1 e a videoaula 2? Elas são fundamentais para você compreender o que a gente vai falar aqui. Então, se você não assistiu, volta lá, assiste videoaula 1, videoaula 2, e aí vem para cá para ficar melhor compreendido. Ah, professor, qual foi o conteúdo? Então vou falar logo aqui, foi via da KTM-TO e via da calcineurina NFAT. Essas duas vias eu já conheço, então não precisa assistir videoaula 1 e videoaula 2, apesar de eu recomendar assim mesmo. Mas beleza, vamos continuar daqui, tudo bem? Ó, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá essa moral aí para a gente conseguir produzir mais conteúdo, produzir mais materiais, tá? Isso é muito importante para alavancar a nossa profissão. Outra coisa, se você tem achado as informações daqui do canal relevantes, compartilha, comenta aqui embaixo, compartilha, chama os seus amigos, seus colegas de profissão, os seus colegas de faculdade para assistirem, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o que são células satélites? Tá bom? Pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo aqui que tem uma marcaçãozinha. O que é isso aqui? O que representa esse negócio preto aqui com esse monte de linhazinha? Isso aqui, pessoal, é a visualização através de microscópio eletrônico de uma fibra muscular. Na verdade, de um músculo, tá? É um corte transversal de um músculo. E cada espacinho desse aqui que vocês estão vendo, ó, onde está passando o cursor aqui, ó, cada espacinho desse aqui, pessoal, representa uma fibra muscular. Então, ó, tudo isso aqui são fibras musculares. Todas essas aqui são fibras musculares. E aí vocês estão vendo uns pontinhos em azul aqui, certo? O que são esses pontinhos em azul, pessoal? Esses pontos em azul representam nada mais, nada menos que as células satélites. Então, as células satélites são células que não amadureceram. São células que, durante a sua formação, elas ficaram adormecidas. Só que elas têm o mesmo material genético que qualquer uma outra célula do corpo humano. Mas elas estão no músculo esquelético. Na verdade, elas estão no músculo, tá? Principalmente no músculo esquelético. E olha só que interessante. As fibras do tipo 2 apresentam aparentemente muito mais células satélites do que as fibras musculares do tipo 1. Beleza? Então, ó, essas células, pessoal, elas estão localizadas, como vocês podem visualizar, entre a membrana da fibra e uma outra estrutura conhecida como lâmina basal. Ou seja, ela não está no meio da fibra muscular, ela está na periferia dessa fibra muscular, ela está na extremidade da fibra muscular. Tudo bem? E aí, pessoal, olha só que interessante também. Quando você treina, quando você realiza o treinamento de força, o que tende a acontecer? Se você treina direitinho, treina, descansa, se alimenta bem, se for necessário, suplementa, o que acontece? O seu músculo ele não ganha volume? Ele não aumenta de tamanho? Beleza. Seu músculo aumentou de tamanho? O que vai acontecer, pessoal? Essas células satélites, ou os núcleos da fibra muscular, desculpa, que têm informação genética para sintetizar proteína, para então você ter esse aumento de massa muscular, eles atuam por domínios. E o que é um domínio, pessoal? É uma área do sarcoplasma que é regulada por esse núcleo. Só que o que acontece? Se o seu músculo crescer demais, o domínio do núcleo ele acaba sendo diminuído. Então, assim, imagina aí que você está na sua cidade, e aí na sua cidade está havendo uma expansão. Sei lá, a cidade está crescendo e aí criou-se mais uns 10 bairros na sua cidade. Lógico que para essa cidade, para esses bairros terem condições de saneamento, infraestrutura, enfim, vai ser preciso colocar ali posto de saúde, vão para lá bancos, vão supermercados, para poder povoar ali de fato, certo? Por que eu estou fazendo essa analogia aqui, moçada? Que é o seguinte, quando o seu músculo cresce, ele não cresce só de água, ele cresce também de proteína. Mas para aumentar a síntese de proteínas no músculo, é preciso aumentar a quantidade de núcleos. Tudo bem? E aí, de onde vêm esses núcleos, pessoal? Os núcleos são as células satélites. Tudo bem? Então, os núcleos vão ser
essas células satélites. Você hipertrofia, você treina, você ganha massa muscular e aí você aumenta a quantidade de núcleos no seu músculo. Essa quantidade de núcleos é uma resposta do aumento da quantidade de células satélites. Beleza? E aí, pessoal, vejam bem. Quando você fica sem treinar, será que acontece a diminuição das células satélites? Desde muito tempo, da década de 80, ali, década de 70, acreditava-se o seguinte: você treina, você desenvolve-se, e aí quando você diminui, você perde volume muscular, você perde também uma quantidade significativa de núcleos. Só que isso já foi comprovado que não acontece. Então, observem bem, tá? Neste estudo aqui, os pesquisadores fizeram o seguinte, não foi em seres humanos, tá? Foi em modelos animais, mas olha só o que eles fizeram. Eles pegaram os roedores, tá? Eles pegaram ratos e desnervaram alguns músculos desses ratos, tá? Então, aqui na figura que vocês estão vendo com a letra C, os ratos têm 4 meses de idade, olha só a quantidade de núcleos que eles têm. E aqui os ratos têm 8 meses de idade, só que eles estão há 4 meses com desnervação, ou seja, o músculo estudado, foi retirado dele o neurônio motor. E na aula passada eu falei que o neurônio motor é o que vai fazer com que comece a contração muscular. Ele vai despejar ali neurotransmissores para que o seu músculo contraia. Sem esse estímulo do neurotransmissor, não há contração do músculo. Então, o que vai acontecer é o seguinte: o músculo não vai contrair, ele não vai se desenvolver. Veja bem, galera, veja bem. Então, após 4 meses de desnervação, o que aconteceu? O músculo não contraiu por esse período e aí houve diminuição do volume muscular. Obviamente, o músculo atrofiou. Mas olha só o que aconteceram com os núcleos, galera. Olha aqui os núcleos. A quantidade de núcleos continuou intacta. Não houve alteração, ou seja, não houve apoptose nuclear, não houve perda de núcleos. Tudo bem? Então, a partir disso, uma teoria foi proposta. Essa primeira parte aqui, todo mundo já conhece. Qual é a primeira parte? Que o nosso organismo ele apresenta uma memória muscular, uma memória motora. E o que quer dizer isso, pessoal? Então, deixa eu explicar aqui uma outra historinha para vocês. Nós hipertrofiamos porque há um aumento da quantidade de água no músculo e há um aumento da quantidade de síntese de proteína, um aumento da quantidade de proteínas musculares. Esse aumento da quantidade de proteínas, pessoal, ele vai acontecer por conta do aumento da quantidade de mionúcleos e também por conta do aumento da síntese de proteínas por esses novos mionúcleos e pelos núcleos antigos. Quando você fica sem treinar, o que vai acontecer é um processo conhecido como proteólise, que é quebra das proteínas musculares, e aí você tem então diminuição do tamanho da fibra, tá bom? Quanto maior a síntese de proteína, maior é o tamanho da fibra, quanto menor a síntese, maior a degradação, menor vai ser o tamanho da fibra. Aí, galera, olha só o que vai acontecer, tá? Imaginava-se então que você perderia massa muscular e com isso perderia os núcleos, mas isso já foi batido, né? Só que quando você treina, você aumenta a quantidade de núcleos, você aumenta então o seu volume muscular e aumenta a quantidade de núcleos, porém quando você destreina, você não perde esses núcleos, tá? E isso então alguns modelos já têm mostrado pra gente. Qual é a relevância disso, Agnello? Pelo amor de Deus, me diz por que eu tenho que saber isso. É o seguinte, talvez o teu cliente lá da musculação tire férias em dezembro. E aí ele deu uma sacada. Ele volta em janeiro contigo e fala: pô, professor, sequei bastante. Será que eu vou levar aquele tempo todo para recuperar essa massa muscular? Não, não vai. E não vai por quê? Porque a quantidade de núcleos que ele tem continua mesmo desde antes dele entrar de férias.
Tudo bem? Então o que vai acontecer? Você vai dar novos estímulos para ele, você vai fazer com que os seus neurônios motores, disparem ali maior quantidade de neurotransmissor, ele vai contrair mais e já tem um monte de núcleo para sintetizar mais proteína para ele. Então ele vai recuperar tanto a força quanto a massa muscular muito rapidamente, tá? E olha só, nesse mesmo estudo que eu estou mostrando para vocês aqui, os autores trazem algumas informações relativas a 2 anos, 3 anos de destreinamento sem perda significativa de mionúcleos. Tudo bem? Você já deve ter conhecido alguém que ficou ali 5 anos, 6 anos sem treinar, um tempo bem longo. Mas quando a pessoa volta a treinar, ela recupera a massa muscular dela, ou recupera a força, com maior velocidade do que quando ela começou a treinar na primeira vez. E isso é uma resposta conhecida como memória muscular. Mas beleza, agora então eu já sei o que é a célula satélite, que são células quiescentes, que essas células então elas têm informação genética para sintetizar proteína. E quando eu hipertrofio, eu aumento a quantidade de células satélites. Mas como é que isso vai acontecer? Porque a célula satélite aumenta, tudo bem? Aí a gente chega aqui. Galera, olha só, essa informação é de um artigo em português, tá? De um artigo brasileiro, de um artigo escrito por brasileiros. Eu recomendo bastante a leitura. É um artigo que tem uma leitura bem simples, mas é um artigo que traz informações de extrema relevância. Então, aqui na parte A da figura, nós estamos vendo as células satélites quiescentes aqui na membrana, aqui abaixo da membrana, certo? E aqui na figura, na parte B da figura, a gente está vendo que houve um microtrauma, ou seja, houve uma microlesão. O sujeito foi lá, pau no músculo, treinou, sofreu microlesão. O que vai acontecer, pessoal? Vai ocorrer um processo inflamatório. Para o nosso músculo crescer, existem 2 principais fenômenos ali. Um é a degeneração, ou seja, degradação e limpeza daquela estrutura muscular que foi inicialmente microlesionada, e depois vai haver a regeneração. Só que durante a degeneração ocorrem alguns processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios acabam por ativar as células satélites, como vocês estão vendo aqui. E essas células satélites, pessoal, elas têm uma função mitótica muito interessante. Ou seja, elas conseguem se dividir, tá? Diferentemente da fibra muscular, que não sofre hiperplasia, o núcleo, a célula satélite, ela consegue se dividir, ela consegue sofrer hiperplasia. Então, vamos lá. 20 células satélites foram recrutadas. Essas 20 células satélites se dividirão e serão agora 40 células satélites. E só que o que vai acontecer? Formou-se então 40 células satélites, 20 vão ajudar o seu músculo e outras 20 vão voltar e ficar adormecidas, para você sempre ter uma reserva de células satélites, para você sempre ter uma reserva de mionúcleo para quando precisar sintetizar mais proteína. Então isso é muito importante, tá? Imagina o seguinte, você faz um investimento ali em ações, sei lá, em alguma coisa. Você investiu R$200. O seu lucro foi de R$400. Você vai gastar os 400? Não. Talvez você gaste 100, você reinvista 100, você reinvista 200 e deixe seus outros 200 ali para uma margem de reserva, certo? Então o que acontece aqui com as células satélites é a mesma coisa. Beleza? Então, olha só, pessoal. Após a ativação e a proliferação dessas células satélites, elas vão estimular alguns fatores miogênicos, tá? Alguns fatores que vão estimular genes. Esses genes estão nas próprias células satélites, tá? Para começar a sintetizar proteína. Então, o que pode acontecer, pessoal? Essa célula satélite estimula esses miogenes e depois ela vai se diferenciar, como vocês estão vendo aqui na imagem tá? Depois ela vai se diferenciar na fibra muscular que você, na proteína, no espaço da fibra muscular que é necessário, tá? Ou seja, ela vai virar um núcleo propriamente dito. Só que existem alguns casos que o microtrauma, a microlesão é extremamente
elevada, extremamente aguda, extremamente grave. O que vai acontecer quando essa lesão tem um nível muito elevado? Quando essa lesão é muito grande, essas células satélites elas podem fundir-se, elas vão se unir, galera, e podem formar uma nova miofibra. E formando essa nova miofibra, elas vão ocupar aquele local microlesionado, tá bom? E vão regenerar o tecido muscular. Então, regenerou o tecido, você agora tem um músculo maior, um músculo com mais núcleos para sintetizar mais proteínas e você ainda tem a sua reserva de células satélites. Por isso, galera, o treinamento de força é tão importante, tá? Por quê? Porque você vai aumentar a quantidade de núcleos para sintetizar proteínas. E olha só o que acontece. Eu falei para vocês que a gente não perde tanto músculo. A gente não perde, tantas células satélites com a desnervação. Só que acontece perda assim, de célula satélite. Os idosos, por exemplo, eles quando vão atingindo certa idade, eles vão sofrendo maior desnervação. Com isso, eles vão perdendo muito volume muscular. E eles vão perder também força. Correto? O que a gente precisa fazer com essa população, galera? Aplicar treinamento de força para eles continuarem com a musculatura fortes. Se a gente estimula esses idosos a fazerem treinamentos com intensidades ajustadas para que eles desenvolvam a força muscular e ganhem ou tenham diminuição da perda de massa muscular, a gente consegue preservar mais a quantidade de células satélites. A gente consegue aumentar até a quantidade de mionúcleos para esse idoso, tudo bem? Então o treinamento de força ele não é só para gerar hipertrofia, para você ficar monstrão, para você ficar grandão, bodybuilder não, tá bom? É também utilizado para a promoção da saúde, beleza? Galera, se esse vídeo foi útil, tá? Se você gostou das informações, clica aí, dá um like aí, dá um joinha aí. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas, compartilhe aí nas suas redes sociais, se inscreve no canal e ativa as notificações, tudo bem? Nosso próximo vídeo é sobre a miostatina, tá? Que é um regulador do crescimento muscular. Então, pessoal, eu desejo a vocês, tá? Eu desejo a vocês muito aprendizado, muita inteligência. Espero contribuir com a formação e com a profissão de todo mundo. Beleza? Um grande abraço, galera!